boa tarde, minha gente. Estúdio Câmara no ar, trazendo hoje informações sobre vacinas. Essa tão famosa substância que estimula o sistema imunológico a combater vírus e bactéria, mas que tem gerado dúvidas na população. Para sanar essas dúvidas, vamos conversar hoje com a Shaula Vizelli, coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, que está presente aqui no estúdio. E no próximo bloco, nós teremos a doutora Lúcia Bel, imunologista, que também vai falar sobre as dúvidas, tirar dúvidas sobre vacinação. E se você quiser participar pelo nosso WhatsApp, o DDD é 19 978 29 3776. Vamos saber então quais são os desafios que a saúde tem para manter a cobertura vacinal. Como é que a organização, Shaula, boa tarde, muito obrigada por participar, aceitar o nosso convite. Como é que a organização, a prefeitura, tem se mobilizado para manter a vacina do pessoal em ordem? Boa tarde, muito obrigada pelo convite, um assunto sempre muito relevante, então para a gente é um prazer estar aqui. Como você disse, manter a cobertura vacinal é um grande desafio mesmo, muito por conta de várias causas, Então, assim, a baixa cobertura vacinal, ela não tem uma causa única. Se fosse só o motivo, talvez fosse mais fácil de agirmos, mas não é. Então, normalmente, a gente trabalha muito na questão da adesão, de ampliar o acesso, de garantir informações seguras e transparentes para a população. A gente entende muito que quando a pessoa entende, que a vacina é segura, que a vacina tem uma garantia, que a vacina tem um resultado positivo, as pessoas têm uma adesão maior. E, em paralelo a isso, também sempre trabalhar a questão do acesso. Porque a gente sabe que é muito difícil, às vezes, para os pais que trabalham, levar seus filhos para o centro de saúde, em horários comerciais, Então, as nossas unidades, muitas vezes, ali abrem às 8, fecham às 5, então, às vezes, impede um pouco o acesso dessas pessoas. Então, a gente sempre trabalha muito com essa ampliação do acesso, com a oferta da vacina em diversos outros locais, além do centro de saúde, justamente para estimular, para alcançar um público maior e para que a gente garanta aí a adequada proteção do indivíduo e de toda a coletividade, Então, quando as pessoas são vacinadas, a gente traz essa proteção para todo mundo. E uma coisa que é interessante a gente falar, porque assim, esse programa de vacinação existe há muitos anos, Então, assim, não é de hoje que existe essa prática, essas campanhas de vacinação. Antigamente, quando eu era criança, tinha até um personagem famoso, que era o Zé Gotinha. Então, assim, as vacinas elas já existem há um tempo, já vêm atuando como uma medida preventiva para a população. Mas a gente imagina que, assim, depois da pandemia, talvez até por conta da agilidade com que as vacinas da Covid-19 apareceram, isso causou um certo medo na população. Então as pessoas comentavam assim, poxa, mas será que deu tempo de testar a vacina? Será que ela é eficaz? Como é que fica essa situação? Então, assim, só para reforçar, Então, a vacina, ela é um dos mecanismos aí mais eficazes para a gente se proteger de determinadas doenças. E isso é muito antigo mesmo. Então, lá desde o início do século passado, a gente já tem a introdução das vacinas. São componentes extremamente seguros, e que garantem essa proteção. Durante a pandemia, a gente vivenciou uma fase que contribuiu negativamente para a adesão das pessoas, Então, lá no início da pandemia, todo mundo tinha muito medo da morte. Então, quando veio a vacina, as pessoas estavam ali até ansiosas para receber as suas doses, tanto que a gente viu um declínio muito significativo no número de casos, no número de óbitos, de internação, graças à vacina. Mas surgiram todas essas dúvidas, a circulação muito grande de notícias falsas e isso não favorece o programa, Então, aquelas pessoas que já têm o receio, que já ficam com dúvidas, todas essas notícias acabam impactando de uma forma negativa. Então, desde então, a gente vem trabalhando muito com essa questão da comunicação, de informações reais, transparentes. E o que a gente sempre diz, gente, o Programa Nacional de Imunização, então o nosso programa, ele é um dos mais conhecidos, renomados e de qualidade do mundo. Então, antes de qualquer vacina ser incorporada por esse programa, todos os testes foram realizados, a gente garante a eficácia, garante o controle de todos os órgãos fiscalizatórios. Então, uma vacina ela precisa ter os testes, ser aprovada pela Anvisa e toda a manutenção e monitoramento ele continua sendo feito.
né? Então, depois que a gente começa a aplicar a vacina em larga escala, a gente monitora todos os casos, inclusive aqueles que têm possibilidades de reações esperadas. Assim como qualquer outro medicamento, a vacina ela também pode gerar alguma reação esperada. Dor local, febre, mal-estar, e a gente monitora 100% desses casos para garantir justamente essa segurança para a população. E tá aí uma questão que a gente foi às ruas, né, para saber como é que está a atenção das pessoas, se elas estão buscando essa própria segurança, né, em relação à vacina, se elas estão com a caderneta em dia, né? Então vamos ver o que a repórter conseguiu lá no centro de Campinas de informação sobre vacinação da nossa população campineira. Pode rodar o VT. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha neste momento. Campinas possui 68 centros de saúde. São neles que são distribuídas doses de vacinas de forma gratuita. Por isso, eu vim aqui até a 13 de maio conversar com a população para saber se a carteirinha de vacinação está em dia. Acompanhe! A sua carteirinha de vacinação está sempre atualizada? Já tomou vacina esse ano? Já, anda sempre atualizada. Tá tudo certinho, a vacina contra febre amarela já faz tempo que já tomei. Agora contra Covid, gripe já tomei. E qual que é a importância? Você sempre está de olho no calendário das vacinações? Sempre está indo no pronto atendimento? Eu tenho um caderno, uma carteirinha que a gente está sempre olhando e procura manter ela sempre em dia. Como que está a situação da sua carteirinha de vacinação? A minha está tudo em dias. Eu tomo todas as vezes que tem campanha da corona, tudo eu tomei, está tudo em dias. Graças a Deus, toda vez que tem, eu estou indo lá. Para a saúde, né? A gente tem que tomar. Se ele está pedindo, né? A gente vai fazer para a nossa saúde, né? Porque está tendo muitas doenças aí e tem muitas vezes as pessoas não vão, né? Porque fica com medo de ter alguma coisa, então tem que procurar saber, né? Ir num postinho, se orientar para saber como que tá, como não tá, como que vai reagir a vacina, né? Para a pessoa tomar. Se você não vai saber, como que... Não adianta você procurar para um vizinho, alguém, eu tomei e não deu certo, né? Que uma dá certo, a outra não dá. Como que está a situação da sua carteirinha de vacinação? Está em dia? Sim, em dia. Inclusive as últimas que eu tomei por conta tive que entrar numa empresa tal, para fazer algum trabalho, precisei tomar umas outras para fazer atualização. Mas ela está em dia. Como que está a sua carteirinha de vacinação? Está em dia? Não está não. É porque eu tenho medo de tomar vacina, eu não tomo não. Não tomo, mas nem coronavírus eu não peguei. Eu não pego doença nenhuma. Mas a senhora chegou aí no posto de saúde, está sempre indo... Calma. A senhora sempre está indo no postinho de saúde, se orientando? Faço exame de sangue, não dá nada. Não tem diabetes, não tem colesterol, não tem nada disso. Nem pressão alta. Só meu marido que tem, né? Ele toma todas as vacinas. Mas a senhora tem muita saúde, né? Estou com 75 anos, nunca fui internado por doença. Bom, deu para ver que está todo mundo em dia e sempre bem informado. Para mais informações, eu estou passando aí para vocês do estúdio. É isso, Shaula. A gente vê, né, Shaula, que assim, tem algumas pessoas que se preocupam em manter a carteira de vacinação em dia, outras já nem lembram mais onde está essa carteira, se já existiu, né, em algum momento. E existe até uma pergunta, né, uma dúvida da população que é assim: caso a pessoa, às vezes, num trajeto de mudança, perdeu a carteira de vacinação, qual procedimento ela deve ter? Sempre procurar uma das nossas unidades. Porque há muitos anos atrás, os nossos sistemas eles não tinham um registro nominal de doses. A gente apontava o quantitativo feito. Desde 2016, 2017 para cá, todas as doses são registradas nominalmente num sistema online. Então, a gente garante todos esses registros. Então, a pessoa procura um desses serviços, dos nossos serviços, a gente vai checar no sistema se tem ou se não tem a dose. Na ausência de qualquer comprovação, ou física ou nos sistemas online, caso não exista nenhuma identificação, a gente vai fazer toda a atualização do esquema.
E é muito legal o vídeo, porque é isso, às vezes a gente foca a vacina para criança. Gente, vacina ela é recomendada para toda a população, né? Então, adultos, idosos, gestantes, cada faixa etária, cada público tem aí as vacinas recomendadas e é muito importante que todos eles tenham as vacinas em dia, né? E às vezes muito por questão do medo, como a senhora colocou ali, às vezes é medo. Então, quando vai ao centro de saúde, a gente orienta, coloca os benefícios que são sempre superiores à aquisição, né? Adquirir a doença, a pessoa se convence, se sente segura e acaba recebendo a dose. Então, por isso que é importante procurar o serviço. O caso dessa senhora é um caso de sorte, porque ela não toma as vacinas e não pegou nada, mas né, e ela até se compara com o marido, né? O meu marido toma vacina, mas ficou doente. Então, assim, o que é importante ressaltar? Os médicos sempre falam pra gente, olha, cada organismo funciona de uma forma, tanto é que às vezes um remédio dá certo para uma pessoa e para outra não, mesmo tendo a mesma enfermidade. A vacina acaba funcionando da mesma forma? Gente, a vacina é o que a gente fala, ela é necessária para toda a população. A gente não tem como contar com sorte, né? Então, quando existe uma vacina que protege contra determinada doença, a recomendação sempre é que a gente tome. O que acontece com algumas doenças e algumas vacinas especificamente. Então, por exemplo, a Covid, né, é sempre um bom exemplo. Quando muita gente está vacinada, ou quando muitas pessoas adquiriram aquela doença, existe uma diminuição da circulação viral. Então, as pessoas estão protegidas e, às vezes, uma única pessoa que ficou ali naquele meio sem a vacina, ela acaba sendo protegida indiretamente. Né? Então, não tem a circulação do vírus, diminui essa circulação, outras pessoas estão protegidas e acaba não passando a doença para esse cidadão. Mas o importante é que cada um tenha a sua vacina adequadamente, regularizada, atualizada, conforme toda a preconização do Ministério da Saúde. Né? Shaula, você já está há um tempo, né, trabalhando à frente dessa organização, desses programas de vacina. O que você tem sentido da população? Os principais motivos, será que é só medo? Talvez uma fake news, desinformação, que faz com que as pessoas não vão até o posto de saúde para se vacinar, para se proteger? Não, existe sim a questão do medo, da insegurança, mas também existe aquela questão de desacreditar na doença, né? Então, o exemplo que a gente deu da Covid, quando a gente estava no momento que tínhamos muitos casos, muitos óbitos, muita internação, as pessoas procuravam, assim, com uma intensidade maior. A partir do momento que a gente deixa de falar que existem óbitos, que as pessoas estão morrendo por isso, a preocupação com a vacina também cai. Então, sempre que a gente estimula perto de um aumento de número de casos, de óbitos, a procura pela vacina também é diretamente proporcional, aumenta. Mas é o que eu sempre falo em todos os espaços possíveis, a vacina é justamente para o contrário. A gente quer que toda a população esteja vacinada para que os casos não aumentem, né? Então, é essa sensibilização que a gente precisa fazer para todas as vacinas, né? Então, desacreditar na doença, isso é muito importante, porque ela continua acontecendo, né? Sarampo é um outro grande exemplo. Então, assim, uma vacina muito tradicional, que está no calendário aí há anos e que por vários momentos a gente teve uma queda na cobertura vacinal. E tivemos em 2018 a reintrodução do vírus no nosso país. Né? Custou para a gente correr atrás de novo, de aumentar a cobertura e ganharmos de novo o certificado de eliminação. Mas isso a gente precisa do apoio de todo mundo, né? Então, o poder público fazendo a sua parte, ofertando a vacina, mas a população também tendo essa consciência do quanto isso é benéfico para a saúde de todos. O Poder Executivo de Campinas voltou os olhos para essa questão das vacinas, né? Principalmente para pessoas que estão com vacinas atrasadas, né? Que estão com a carteirinha irregular, e vocês estão com uma campanha forte para esse público, para organizar a carteirinha de vacinação, é isso? Isso, a gente está sempre pensando em estratégias para ampliar, né? Então, já aí ao longo dos últimos 2, 3 anos, a gente sempre vem criando novas estratégias. Então, a gente faz parceria com a Secretaria Municipal de Educação, né? Então, vamos até as escolas, a gente identifica quem são aquelas crianças que têm esquema vacinal desatualizado, fazemos essa convocação para que garanta a atualização de todos eles. A gente leva a vacina para outros espaços, né? Então, parceria com a Secretaria de Transporte, com a INDEC, levamos a vacina, então, para terminais de ônibus, a gente garante esse acesso também até com as iniciativas privadas, então a gente leva vacina para shoppings, para grandes centros de compra, né? Então isso é sempre pensando em ampliar o acesso.
E para além disso, a gente tem tentado usar a tecnologia também a nosso favor, né? Fazendo convocação de crianças até por meio do WhatsApp, de mensagens eletrônicas, tudo para estimular e manter a cobertura vacinal adequada. Teve uma questão em relação à temperatura das vacinas, né? E gostaria que você explicasse para a gente o que houve com essa... com a forma de estocar essas vacinas, porque algumas vacinas precisam ser reaplicadas. É isso que houve, que está acontecendo e vocês estão reforçando algumas campanhas agora? Então foi um problema pontual identificado no Centro de Saúde de Sousas, num período determinado também. Então, de 25 de setembro a 6 de novembro, identificamos que houveram oscilações na temperatura. Então, assim, a vacina ela é um produto extremamente sensível à variação de temperatura. Ela precisa ser armazenada numa temperatura adequada e quando existem essas oscilações, a vacina pode perder a sua eficácia. Tá, então foi todo esse o controle. Nosso programa ele é muito bem estruturado, a gente tem toda uma rastreabilidade, então sabemos dizer quais vacinas foram aplicadas em quais pessoas nesse período. E depois de discussões com o Ministério da Saúde, com o Estado de São Paulo, a indicação foi de revacinação, justamente para a gente garantir a adequada proteção dessas pessoas, uma vez que a vacina poderia, né, estar com a sua qualidade comprometida, a gente oferta a vacina de novo para garantir a segurança, a proteção de todas essas pessoas. E quais são essas vacinas? Foram ofertadas vacinas de todo o calendário, né? Então, ao longo desse período, todas as vacinas disponíveis no centro de saúde foram ofertadas para a população. Cada pessoa aí teve a sua situação analisada e a gente vai refazer todas as doses que foram indicadas. Mas tiveram vacinas do calendário, vacinas contra dengue, contra Covid, enfim, todas que estão disponíveis para a população. Acho que as principais, né, que a gente escuta muito falar é justamente Covid, a da gripe, né, dengue. E, assim, é importante ressaltar para essas pessoas que ainda não foram, né, não voltaram para a unidade básica de saúde para tomar essa nova dose da vacina, é importante, então, que elas procurem uma unidade aí na sua região para poder tomar a vacina, porque é gratuita, não é isso? Sim, para todas elas, tanto para essas que serão revacinadas, né? As nossas equipes estão entrando em contato via telefone, agendando um dia e horário justamente para facilitar o acesso, mas para toda a população campineira e não só aqui de Campinas, né? Então, se a gente recebe um cidadão de outro município que vai procurar vacina, a gente também garante a adequada imunização. Qualquer um dos nossos serviços, 68 salas de vacina à disposição da população, vacina totalmente gratuita, né? Equipe capacitada, pronta ali para orientar e administrar a vacina correta. A gente tem um vídeo, Shaula, que foi um vídeo que viralizou no Brasil todo, quem sabe fora, falando sobre a vacinação. Vamos rodar esse vídeo que é para relembrar a importância de se vacinar e não precisa esperar o carro da vacina passar em frente à sua casa. Dá uma olhada. Olha, olha, passando em sua rua o caminhão da vacina. Promoção exclusiva de vacina saindo por 50% do valor só para vocês, a preço de custo. É isso, né? Assim, e esse vídeo foi viralizado justamente na época da pandemia, né? Onde muitos queriam a vacina, outros não. E ainda fica esse questionamento, né, Shaula? Assim, poxa, mas será que eu tenho que tomar mais uma dose? Será que não? Pensando na Covid-19, como é que está essa situação hoje? Pelo menos pensando aqui em Campinas, tem ainda uma boa parcela que precisa se vacinar ou que precisa tomar novas doses? Como está esse quadro? Sim, é sempre um cenário preocupante, né? Como a adesão veio caindo ao longo dos últimos anos, a gente precisa sempre reforçar a necessidade, principalmente para aqueles grupos que têm maior risco, né? Então, normalmente, os extremos de idade, então as crianças aí de 6 meses a 4 anos, todo o público imunossuprimido, pessoas a partir de 60 anos de idade e todos aqueles outros grupos prioritários. Existe uma indicação de receber a dose, sim. Então, hoje, a vacina da Covid ela não é mais disponível para a população geral, né? São sempre, considerando todos os estudos, todas as evidências científicas, a vacina é ofertada para aqueles grupos que têm um risco maior de adoecimento, né? Então, hoje, todas as pessoas a partir de 60 anos de idade, aquelas que têm imunossupressão, que são aquelas doenças graves, como câncer, elas precisam receber as doses a cada 6 meses.
né? Então não adianta ter, já tenho 3 doses, 4 doses, 5 doses. O importante é manter o esquema atualizado e a cada 6 meses receber a sua dose. Para os outros grupos prioritários, 1 dose por ano, né? Então, trabalhadores da saúde, outras pessoas com comorbidade, pressão alta, diabetes, 1 dose por ano. Então, sempre ter esse alerta, né, para garantir aí a atualização do esquema. E se tiver dúvida, procura um serviço de saúde, que a gente orienta a data certinho, quando é o melhor período para retornar. O importante é garantir a dose. Uma outra vacina também que as pessoas comentam muito é a vacina contra a febre amarela. E tem muitas pessoas que pensam assim, mas a minha região quase não é afetada, quase não tem, então eu não preciso tomar. Não é por aí, né? Como você já disse anteriormente, é justamente para não ter que precisa tomar essa vacina. É isso. Então, febre amarela, aí a gente está numa situação, inclusive, bem preocupante, com casos identificados aqui no próximo ao município. E essa é uma vacina diferente do que eu contei, que às vezes quando tem muita gente vacinada, você acaba conseguindo proteger um cidadão que fica de fora. Febre amarela não tem essa proteção de rebanho que a gente fala. Febre amarela, todo mundo precisa garantir a sua dose, porque é uma doença transmitida por um mosquito e se ele picar justamente aquele cidadão que não tem a vacina, ele pode adoecer e pode ter consequência grave. Né? Então, a vacina da febre amarela ela faz parte do calendário, é recomendada para as crianças, para os adultos, pessoas a partir de 60 anos, a gente sempre avalia caso a caso, dependendo de alguma doença que tenha, mas é importante que todo mundo tenha a dose regularizada, atualizada e é uma dose para a vida. Né? Então, às vezes a pessoa fica com aquela dúvida ou fica com aquela informação, tomei faz muito tempo, já tem mais de 10 anos. Há um tempo atrás esse reforço era feito a cada 10 anos e hoje a indicação é de 1 dose para a vida. Né? Então, as pessoas que não têm o registro, que têm dúvida, procurem um dos nossos serviços, garanta sim a sua dose, porque a gente está numa situação preocupante e é importante, né, que todo mundo tenha aí a dose adequada para se proteger. Essa é uma informação importante, Shaula. Inclusive tem essa pergunta aqui, né, do Cristiano Ribas. Quem já tomou essa vacina não precisa tomar de novo? Não. Ou porque você comentou essa questão do 10 anos, porque era exatamente isso que era falado, né? Olha, ela dura por 10 anos, aí você tem que tomar de novo. Não é mais assim ou não é assim esse novo lote de vacina? Como é que é isso? Não, essa mudança já tem alguns anos, né? Então a gente vive estudando, né? Então todas essas evidências científicas, elas são sempre atualizadas, todos os estudos referentes às vacinas, às doenças, isso é permanente, né? Então já há alguns anos existe, né? Caiu essa recomendação de reforço a cada 10 anos e mantém-se a orientação de dose única. Então as crianças, elas recebem 2 doses, uma aos 9 meses e uma aos 4 anos de idade. A partir daí, a população a partir de 5 anos que não saiba seu histórico, que não tomou dose anteriormente, basta 1 dose para proteção por toda a vida. Tá? E não precisa estar relacionado a essa questão de viagem. Muitas vezes as pessoas se preocupam com a vacina da febre amarela quando vão para algum país específico, às vezes que faz exigência da vacina. Vivemos num país tropical, vivemos num país que tem a circulação, né, dessa doença, né? Então a gente precisa se proteger. Quem é morador de Campinas, quem é morador aqui da nossa região, precisa estar com a dose em ordem, independente de viagem. Então, garanta sim a sua vacina, que está disponível, gratuita em todos os centros de saúde. Quem já tomou a vacina e esqueceu por algum motivo ou não tem registrado na carteirinha, essa pessoa vai de novo tomar a vacina. Ela pode ter alguma reação, pode ter algum efeito colateral ou não? Evento esperado, qualquer vacina, em qualquer dose, a gente prevê. Né? Então, assim como qualquer outro medicamento que pode aí causar algum evento adverso, né, que é o que a gente fala em relação às vacinas, isso é previsto. Mas a gente sempre orienta, né, tudo que pode acontecer, então é esperado que tenha, às vezes, dor local, alguma manifestação sistêmica ali, uma febre, mas sempre o benefício de ter a vacina, ele é muito superior aí a qualquer outro risco, né? Então, por exemplo, de adquirir a doença. Então, independente de qualquer situação, se a pessoa precisar receber a dose, ela pode ir com segurança, que a vacina é sempre mais vantajosa. Um ponto também que a gente precisa ressaltar é o seguinte: de forma equivocada, algumas pessoas relacionavam a gripe com a Covid. Então, algumas pessoas hoje pensam assim: bom, eu tomei a vacina, todas as doses da Covid, não preciso tomar
a da gripe, ou vice-versa, né? Tem também aqueles que tomam a vacina da gripe e acham que não precisa tomar da Covid. Como é que fica essa relação? Uma independe da outra? Totalmente. São vírus diferentes, doenças diferentes, né? Então, cada vacina ali para a sua doença. Né? Então, a vacina contra a influenza, ela já está no calendário aí há bastante tempo, há mais de 20 anos, e ela protege contra determinados tipos de vírus que causam doenças respiratórias. A Covid também é uma doença respiratória, mas causada por um outro tipo de vírus. Então, as vacinas são diferentes. Então, quando recebe um, não garante proteção contra a outra. Então, é importante estar ali atento para que garanta aí as duas vacinas para os públicos recomendados. E tem também a vacina BCG, que ela também precisa, né, dessa atenção, as pessoas também precisam aplicar, só que aqui em Campinas o calendário está um pouco diferente, né? Tem dia e horário específico para que as pessoas recebam essa vacina BCG. Por quê? A BCG é aquela vacina, é a primeira vacina que a criança toma na rede, né? Então, logo que elas nascem, elas recebem a vacina da hepatite B na maternidade e depois a primeira vacina do calendário, né, que vai receber no centro de saúde é a BCG, ofertada ali na primeira semana de vida do recém-nascido. Ela é extremamente importante também, protege contra formas graves de tuberculose, então é importante que a população tenha, que os pais levem. E existe uma questão no insumo, né, na disponibilidade de oferta dessa vacina. Então, por isso que em Campinas a gente centraliza esses frascos, todos os centros de saúde fazem a oferta, mas apenas uma vez por semana, em um horário determinado. Então, essa vacina ela vem num frasco com 20 doses, né? Então, depois de aberto, ela dura apenas 6 horas. Então, a gente precisa garantir aí uma oferta maior e diminuir a perda técnica que a gente fala. Sem dúvida. Então, quando vai uma criança lá nesse dia para vacinar no dia determinado, se for só uma criança, a gente vai abrir o frasco, vacinar, mas outras 19 doses serão jogadas fora. Então, para a gente otimizar o uso, né, desse insumo tão importante, a gente precisa centralizar e ofertar em horários aí definidos. Sem dúvida. Bom, então é importante que você de casa, que não tomou a BCG e precisa, né, tomar a primeira dose ou fazer uma revacina, né, dessa BCG. A BCG é dose única, aplicada única. Nessa faixa etária, né, no bebezinho ali, então normalmente na primeira semana de vida. E para quem não tem histórico vacinal nenhum no estado de São Paulo, a gente faz até 15 anos. Mas é muito difícil encontrar alguma pessoa nessa situação, tá? Mas na dúvida também procure o centro de saúde, mas é uma dose única na vida também. Precisa agendar ou a mãe pode ir direto e lá mesmo recebe as informações? Se der sorte de estar no dia e horário, ela já vacina o filho ali, senão volta posteriormente para poder aproveitar essa dose. Isso, a gente sempre recomenda que use o nosso site, né? Então, nós temos um site aí com várias informações de qualidade para a população, inclusive dias e horários da BCG. Porque, assim, pensar na logística de uma mãe que acabou de sair do parto, com um bebezinho pequeno, às vezes chegar até a unidade e não ser o dia da vacina, é um transtorno para todo mundo, né? Então, se conseguir acessar essa informação antes, depois a gente pode disponibilizar aí o link do site e tudo mais, já vai no dia certo, e daí não precisa de agendamento, basta comparecer no dia e no horário da oferta, que daí já faz a vacina ali mesmo. Esse é um ponto também que vale a gente chamar a atenção das mães, dos pais, da importância de não perder o tempo das vacinas, né? Porque tem vacina que são com 3 meses, umas um pouquinho mais, uma logo que a criança nasce, né? Então precisa seguir à risca, né? Não é um calendário fácil, é um calendário complexo mesmo. Então, principalmente nesse primeiro ano, são muitas vacinas e elas têm esse aprasamento. O ideal é que siga ali o mais próximo possível da data recomendada. Então, o calendário já é feito de uma forma até para lembrar os pais, né? Então, 2, 3, 4 meses. Então, já tem as vacinas ali preconizadas e a gente vê que sempre que costuma ter um aprasamento um pouco maior, a adesão vai ficando menor. Né? Então, assim, a gente recebe as crianças recebem vacinas aos 9 meses e depois a próxima é com 15 meses, 1 ano e 3. Então, esse período maior de aprasamento, às vezes os pais esquecem, deixam às vezes de estar atento ali um pouquinho à caderneta de vacinação. Então, sempre que tem esse aprasamento maior, os pais precisam de uma atenção ainda mais redobrada, né, para esses prazos. Depois de 15 meses, só com 4 anos que a criança volta ao centro de saúde. Então, é sempre importante estar ali alerta a essas questões dos prazos mesmo. Tá ótimo, Shaula. A gente vai para o intervalo, volta daqui a pouquinho, enquanto você confere aí a sua carteira de vacinação.
Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Estúdio Câmara. Hoje um assunto especial e de extrema importância para todos nós, que é a vacinação, né? A importância de estar sempre com a vacinação em dia e, é claro, né, evitar as doenças. Shaula está aqui do meu lado, coordenadora aqui do programa de imunização, né, de Campinas. Shaula, é importante a gente reforçar alguns pontos, porque assim, eu até comentei no bloco anterior do Zé Gotinha. Ele existe ainda ou ele faz parte só da memória daqueles oitentistas? Não, ele existe, ele continua sendo aí o nosso símbolo, né? É muito importante, apesar da mudança do calendário, não existe mais a vacina da gotinha, né, contra pólio. Mas o Zé Gotinha aí, ele mantém-se firme e a nossa ideia é que ele continue fazendo essa sensibilização das crianças, pais, de todo mundo. Mudou a vacina, né? O formato dela, né? Não é mais em gotinha, é agora injetável, mas continua sendo igualmente importante. É isso mesmo, a gente sempre fala que graças ao sucesso de toda essa vacinação com a gotinha, agora a gente deixou ainda mais seguro todo o esquema vacinal. Então, desde o esquema básico, né, quando as crianças recebem ali com menor de 1 ano, e o reforço agora recomendado aos 15 meses, todas as doses são feitas com a vacina inativada, a vacina injetável, mas com a mesma segurança, a mesma proteção. Durante o ano todo, todas as vacinas estão disponíveis nos 68 centros de saúde para todas as idades. Mas atenção, algumas vacinas, como por exemplo a BCG, que protege contra a tuberculose, ela tem um dia e um horário específico para atendimento. Isso acontece para evitar o desperdício e perdas de doses. Então, assim, como você explicou, né, tem o dia certo, tem o horário certo, que é justamente para aproveitar todo aquele conteúdo, né? Porque são 20 doses, não é isso? Que tem no conteúdo. Então, não adianta vacinar uma pessoa e depois perder 19 doses, porque isso é dinheiro também, né? Esse é o nosso papel, né? Então, sempre de tentar equilibrar essas questões. A oferta, a ampliação do acesso, mas também cuidar aí do desperdício e otimizar o uso de todas essas doses. Legal. Agora, vamos falar sobre a vacina da dengue. A dengue continua, né? É importante a gente reforçar essa informação, as pessoas precisam continuar combatendo a dengue e tem a vacina que é para um público específico. Como está sendo distribuída a vacina da dengue? Hoje a vacina da dengue ela é ofertada para a população de 10 a 14 anos. Então, é o que a gente fala, para muitas doenças imunopreveníveis, a vacina é o principal mecanismo de proteção e de controle. Para a dengue, esse ainda não é o cenário. Para a gente se proteger contra a dengue efetivamente, a gente precisa continuar cuidando dos criadouros, controlando o criadouro, inviabilizando o criadouro. Esse é o principal mecanismo. A vacina vem como mais uma estratégia que a gente acredita que a médio e longo prazo a gente vai chegar nesse cenário da melhor proteção, né? Da melhor forma de se prevenir contra a doença. Mas como ela é ofertada para uma faixa etária ainda muito limitada, a gente precisa continuar mantendo aí todos os cuidados em relação aos nossos quintais, aos criadouros, enfim, ter toda essa proteção também. A vacina contra a dengue ela tem uma dose única, ela tem um reforço, como é que funciona essa vacina? Hoje a vacina disponível, ela é recomendada em 2 doses. Então a pessoa recebe uma dose e depois de 3 meses deve retornar para receber a segunda dose. Se acaso algum esquecido passou desses 3 meses, passa, sei lá, 6 meses, 1 ano, como que vai funcionar? A pessoa vai precisar tomar mais do que 2 doses ou não? Já dá para controlar? Pode tomar depois de ter passado o período que vocês orientam? O ideal é que a pessoa busque a vacina no prazo adequado, então com intervalo de 3 meses. Mas temos sim uma quantidade bem significativa de pessoas que receberam a primeira dose e ainda não voltaram para a segunda. Não é iniciado um novo esquema, a gente apenas completa. Então recebeu a primeira dose, independente aí do intervalo, a gente vai fazer só a segunda dose neste momento. O ideal, reforçando mais uma vez, é que receba no tempo oportuno para garantir a adequada proteção ali no tempo adequado. Tá? Mas se esqueceu, já faz 4, 5, 6 meses, procure o centro de saúde que a vacina vai ser ofertada da mesma forma. Shaula, a gente pode considerar, por exemplo, nesses casos de esquecimento, que aí a veracidade da vacina
perde-se um pouco por conta dessa demora, porque se é a cada se é primeira dose, depois a segunda em 3 meses. Perde um pouco da qualidade, da eficácia da vacina, por isso que tem esse prazo? Da qualidade não, a gente perde em segurança. Enquanto a pessoa não tiver as 2 doses recomendadas, que foi avaliado por todos os estudos, que aquele era o período adequado, ela ainda não vai ter a proteção que a vacina diz de ter. Né? Então, hoje, a vacina da dengue, ela traz uma proteção aí de mais de 82%, 85%, né, para alguns tipos de vírus, e ela protege contra os 4 sorotipos. Então, enquanto a pessoa não tiver o esquema adequado, completo, ela está em risco. Né? Então, uma dose só não garante a proteção que foi ali definida pelo laboratório, que foi aprovada pela Anvisa, enfim, demais órgãos. Então, é por isso que a gente sempre preconiza que a vacina seja recebida ali no tempo oportuno. Enquanto a pessoa não tiver as doses adequadas, ela continua ali num risco de adquirir a doença. É como se a vacina, sem ter essa segunda dose, ela estivesse incompleta, então, né? Sim, ela está incompleta, ela garante ali uma proteção, mas não a proteção adequada e a recomendada. Então, por isso que tem que seguir a risca. Tem alguma restrição? Por exemplo, tem pessoas que pegaram dengue uma vez só, tem pessoas que já pegaram 2 vezes e passaram muito mal, ficaram internadas. Tem alguma restrição? Porque tudo bem, a gente tem esse grupo hoje, né, que é de 10 a 14 anos. Dentro desse grupo, uma pessoa que passou muito mal, teve a doença, mas passou muito mal, ela já tem que tomar de imediato as 2? Ou tem essa mesma orientação de tempo? Na verdade, quando a pessoa adquire a doença, né, então se ela teve dengue, para iniciar o esquema vacinal precisa de um intervalo de 6 meses. Então, isso é sempre questionado também. Caso uma criança ou adolescente nessa faixa etária procure o centro de saúde e teve dengue recentemente, a nossa recomendação, né, do Ministério da Saúde é que inicie o esquema após 6 meses da doença. Tá? Então, esse cuidado também a gente precisa ter. Um outro ponto também, que é até uma curiosidade da população, existe um outro grupo que também é bastante sensível, que são os idosos, né? Então, existe sempre uma preocupação com os idosos, com os recém-nascidos. Por que foi decidido, por hora, pelo SUS, né, esse grupo a tomar a vacina e não os mais novos, né, os mais recém-nascidos e os idosos? É justamente por uma questão de segurança, né? Então, todos os estudos até o momento relacionados a essa vacina, ao laboratório que disponibiliza essa vacina no momento, pela Anvisa, no nosso país, foi aprovada para a população de 4 a 60 anos, né? Então, não tem esses extremos de idade. Então, por isso que a gente segue tudo que o órgão fiscalizatório propõe e a gente oferta a vacina, poderia ofertar a vacina nessa faixa etária toda, de 4 a 60 anos. Considerando os estoques disponíveis, a capacidade de produção do laboratório, o Ministério precisa optar, né, por faixas etárias específicas para que a gente garanta essa vacinação para todo o país. Estamos falando aí de um país muito grande, heterogêneo, então a gente precisa pensar em critérios. E essa população foi definida considerando aí os últimos episódios, né, as últimas epidemias, os números de internação, né, de óbito nessa faixa etária, pensando num público mais suscetível. Então é isso, existem 4 sorotipos de vírus, então a gente pode ter dengue até 4 vezes e essa é uma população extremamente suscetível, né, pensando que são mais jovens, quando comparado aos adultos que talvez já tenham tido dengue aí ao longo da vida. Então todos esses critérios ajudam a balizar aí as diretrizes do Ministério para focar nessa faixa etária. Shaula, é mito ou verdade? As pessoas falam assim, eu tive dengue uma vez. E aí fica aquela preocupação, se eu tiver novamente, vai ser pior. Isso é verdade? A segunda vez que a pessoa é picada por esse mosquitinho, ela tende a ficar pior? Tende a ser mais forte a doença? Ou isso depende de caso a caso? Nem sempre. Então, assim, às vezes a pessoa vai adquirir a dengue pela primeira vez e ela pode sim ter agravamento, ter a doença de forma grave, né? Então, essa atenção a gente sempre precisa ter, mesmo porque muitas vezes a dengue é uma doença assintomática, sem sintomas ou com sintomas muito leves. E a pessoa não sabe identificar se teve ou não. Então, a nossa atenção, nosso tratamento é para a pessoa que está com dengue naquele momento, considerando aí todos os critérios.
E, obviamente, existem grupos aí com risco maior, né? Então, como você mesmo colocou, os idosos, gestantes, então sempre nossa atenção para esse público que, independente de ser a primeira ou a segunda vez, pode sim ter um risco maior de agravamento. Ou seja, o cuidado tem que ser para todos e regrado, né? Porque você tanto pode sofrer com a primeira presença da doença ou até depois, né? É isso, então por isso a atenção de todos, né? Poder público fazendo sua parte e a sociedade também não esquecendo de virar ali, de inviabilizar o pneu, inviabilizar o criadouro, virar a garrafa de boca para baixo. É isso, todo mundo precisa fazer sua parte mesmo. Um ponto que as pessoas questionam muito em relação às vacinas, a vacina da dengue, né, um pouco mais recente, né, assim, as pessoas têm questionado, poxa, mas é uma vacina que ela traz alguma reação depois que a gente toma ou não? Porque quando veio a vacina da Covid, muitas pessoas tinham reação, né? Algumas não, mas existe, né, essa possibilidade. Já dá para saber se é comum ter reação? Tem tido casos aqui em Campinas de pessoas que tiveram alguma reação depois de ser vacinada? A incidência é muito baixa, né? Então, por isso que a gente sempre fala que a vacina tem um benefício muito maior. Existem as reações esperadas, então a vacina da dengue ela pode causar um tipo de sintoma local, às vezes febre, às vezes quase uma confusão com a própria dengue, né? Então, às vezes a pessoa acha que está com dengue, mas é uma reação esperada da vacina. E por ser, inclusive, uma vacina que entrou recentemente aí no programa, a gente sempre tem uma atenção maior, né? Então, todas as pessoas que recebem a dose são orientadas a ficar no centro de saúde de 15 a 30 minutos em observação, justamente para a gente agir caso tenha algum evento aí mais grave, que até o momento não evidenciamos. Tem uma pergunta aqui, é de um idoso, Claudinei, ele pergunta o seguinte: eu não tomei ainda a vacina da dengue. Posso tomar em um laboratório particular ou é melhor esperar? Como é que fica essa questão para os idosos? Aqueles que têm condições, ele já pode ir atrás ou ainda não é o caso? Pode esperar para que o SUS libere? É sempre importante discutir com o médico assistente dele, né? Na rede privada, sabemos aí de casos da oferta da vacina para pessoas a partir de 60 anos, né? Apesar de ter sido aprovada aí para 4 anos a 60 anos, existe essa prática off-label que a gente fala. Então, assim, o médico estando ciente, a clínica de vacina ofertando, todo mundo ali em acordo que o benefício vai ser maior com a vacina, na rede privada ele pode sim receber a dose. Um outro questionamento também do público idoso é o seguinte: todas as vezes que eu tomo a vacina de gripe, eu fico com gripe. É isso mesmo? É uma reação da doença? Aliás, uma reação da vacina? Não, isso é completamente um mito, esse, né? Então, a vacina contra a influenza, né? Então, contra a gripe, ela é feita de vírus morto. Então, não tem como o vírus morto causar a doença. O que a gente fala é que, às vezes, a vacina ali, ela vem num período que o vírus já está circulando. Então, às vezes, a pessoa já está incubada, já entrou em contato com o vírus mesmo antes de receber a vacina, né? E daí pode manifestar a doença, tá? Ou ser um outro tipo de vírus, né? Normalmente na época da campanha, então é um tempo um pouco mais frio ali, no outono, já pré-outono, onde a circulação de vários outros vírus respiratórios já está acontecendo, né? Então, às vezes a pessoa não vai adquirir a influenza H1N1, H3N2, que são aí as cepas que a gente costuma ofertar nas doses, né? Mas a vacina de jeito nenhum causa gripe, tá? Isso é bem importante deixar claro. A vacina influenza, né, contra a gripe, ela continua sendo anual. Isso, então ela é uma dose anual, né? Então começa normalmente com todos aqueles grupos prioritários também, aqueles que têm o maior risco de agravamento, e nos últimos 2 anos a oferta já vem sido logo no mês seguinte para a população geral, né? Então é importante aí que todo mundo no período oportuno receba dose, que apesar dela ser ofertada aí quase que o ano todo, com as prorrogações todas de campanha, ela é introduzida no momento mais adequado, onde a gente vai começar a ter a circulação do vírus, né? Então é importante que as pessoas recebam logo que a vacina estiver disponível. Então agora março, abril, normalmente é o período que a gente costuma iniciar a campanha, já recebe a vacina ali, já garante a sua proteção, né? O organismo leva aí alguns dias, semanas para atingir a titulação de anticorpo mais adequada, para na hora do frio mesmo, na hora que o vírus aumentar a circulação, todo mundo já está protegido. Um outro público também que precisa de informações são as gestantes.
as mamães, elas podem tomar todas essas vacinas que estão no programa de vacinação, aquelas que faltam, né? Aquelas que estão projetadas ali para aquele período, para aquela idade, ou não? Durante a gravidez não se toma a vacina? Não, existem vacinas que são extremamente recomendadas e existem algumas vacinas que são contraindicadas para a gestante. Né? Então, é muito importante que a gestante tenha a vacina da hepatite adequada nesse período, a vacina contra a coqueluche, né? Então, a DTPA, que é uma vacina específica, então, que é disponibilizada especificamente para gestantes, ali a partir da 20ª semana de gestação, que traz proteção para ela e para o bebê logo que nasce. Né? Então, a vacina contra a influenza, contra a Covid, existem aí vacinas extremamente recomendadas justamente para esse período e pela condição dela, né, de gestante. Em contrapartida, existem algumas vacinas que, caso ela não esteja em ordem, né, não esteja com esquema atualizado, daí é orientada uma recomendação para que ela espere, né, então conclua aí a gestação, tenha o bebê e que depois no puerpério, né, ou depois desse período receba as doses, como a sarampo, cachumba e rubéola, a vacina de febre amarela, né, dependendo do risco aí, então é melhor que ela espere terminar esse período para que depois garanta a atualização do esquema. A cidade de Campinas também está com a campanha vacinal de paralisia infantil. É também importante ter essa atenção, né, as mães, os pais, ter atenção com a carteirinha de vacinação da criança e também não perder o prazo, né, porque é uma vacina também muito importante. É a polio, né, a vacina contra a poliomielite, uma doença que, assim, pais da minha geração já graças à vacina não vê mais, então muitas crianças com sequela, aquela época de pulmões de aço que a gente falava, crianças com toda aquela dificuldade respiratória, né, e óbitos pela doença, graças à vacina. Então, a gente precisa manter essa atenção, não é um vírus erradicado no mundo, então existe a circulação principalmente lá na África, e a gente precisa manter essa atenção para garantir as elevadas coberturas vacinais. Hoje o esquema teve essa atualização, então apesar de não termos mais as gotinhas, a vacina continua sendo ofertada, né? Então aos 2, 4, 6 meses de idade e depois aos 15 meses a criança precisa receber um reforço e é fundamental que todo mundo tenha essa consciência, garanta a vacina aí em tempo oportuno. Shaula, uma coisa que as pessoas sempre comentam é o seguinte, mas a vacina dói. Dói ou não dói? Porque assim, tem gente que tenta ali, principalmente quando é para vacinar a criança, né? Às vezes o pai fica preocupado, mas ao mesmo tempo ele está ali falando para a criança, não dói não, pode ir. Como é que a gente pode lidar com esse momento, com essa questão, né? Porque precisa vacinar. Sim, a gente preza pela transparência, né? Então, assim, obviamente uma vacina injetável é uma picadinha. Então, contar para a criança, olha, tem uma picadinha, mas que o benefício é maior, que ela vai estar protegida. Existem técnicas ali no momento que aliviam, né? Então, quando é bebezinho, ele pode receber a vacina, às vezes, amamentando, no colo da mãe. Então, isso minimiza essa sensação de dor. Toda aquela forma lúdica, né, que os nossos profissionais costumam usar com as crianças, aquela distração. Tudo isso para garantir que a vacina seja aplicada da maneira mais confortável. Mas existe, sim, aquela dor local, às vezes, dependendo da vacina, o líquido ele é um pouquinho mais ardido. O importante é saber que precisa, que é isso que vai acontecer, mas que a proteção vai estar garantida. A gente separou um vídeo para mostrar para o público que pode até ser engraçado, vamos dizer assim, o momento da vacinação. Então dá uma olhadinha no vídeo. Reparem a aflição dele, chega a suar frio e eu não. Imaginava que o fim seria aquele. Ela é pequena, senhor. É pequena! E eu pedindo pra ele falar baixo, Cake. Fala baixo. Pronto. Parabéns pra ele! Aí o final todos sabem, né? Ele é maravilhoso! Acabou! Você vai falar também. Eu acho que é o que os médicos sempre falam, né? É uma picadinha de formiga, porque quando ele começou a sentir a dor, acabou a vacina. Às vezes é esse medo do desconhecido, do antes, né? Então, não só criança, né? Às vezes adulto também. Então, sofre mais por não conhecer, não saber o que espera, do que pelo momento em si, né? Então, acho que vale a pena essa conversa. A gente estimula muito que os pais não utilizem a vacina como uma punição, a injeção em si como uma punição, né? Então, se você não fizer isso, vou te levar para tomar uma injeção. Enfim, porque a gente acaba criando, né? Estimulando esse medo.
Não é necessário, é claro que a gente cuida de toda essa parte, mas como no vídeo, as crianças superam muito bem essa fase. Bom, nós vamos agora conversar com a doutora Lúcia Abel. Ela veio participar aqui com a gente pelo Zoom. Olá, doutora Lúcia, tudo bem? Muito boa tarde. Boa tarde, Débora, boa tarde aos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Muito prazer. Doutora, a gente estava comentando aqui sobre a questão das dores, né? Porque as pessoas ainda têm esse mito, né? Tem medo de vacina. Quando o pai vai levar o filho, ele também fica apreensivo se o filho vai sentir dor, se não vai. É de toda a vacina que tem aquela dorzinha ali, aquela picadinha de formiga, mas às vezes é uma formiga grande, né? As vacinas, até pela própria composição, elas causam essas reações que são normais. Pode ocorrer a vermelhidão, dor no local, né? O local pode permanecer quente, uma inflamação local, mas isso é passageiro, né? Infelizmente, é uma dor que vem para o bem, né? Porque a gente não tem outra maneira de dar imunidade, de nos proteger, se não tomarmos as vacinas. As vacinas são essenciais na prevenção às doenças. Doutora, nós estamos aqui em Campinas, né, numa campanha muito importante. A Shaula é coordenadora aqui do programa de vacinação da cidade e a cidade está com essa atenção, né? Voltou os olhos para essa questão de vacinação, mas ainda existe alguns mitos, né? Algumas pessoas pensam assim, poxa, mas a vacina de sarampo, cachumba, isso eu tomava há 40 anos atrás, hoje não precisa mais. Parece que não é bem assim, né? É preciso continuar com esse programa de vacinação, continuar vacinando. Sem sombra de dúvida, né? Infelizmente, a nossa memória é muito fraca. A gente teve aí a pandemia da Covid-19, que, infelizmente, provocou inúmeras mortes no Brasil e no mundo todo, e graças à vacina da Covid, hoje a doença ela está controlada. Então, maior exemplo de que a vacina protege, ela é eficaz, e ela evita as infecções, o maior exemplo da Covid não existe. Então, eu acho que a gente tem que resgatar esse episódio triste que foi essa pandemia da Covid-19 para entender a importância da vacinação. E, obviamente, essas doenças elas foram erradicadas, né, graças à introdução da vacinação e ao Programa Nacional de Imunização. Esse Programa Nacional de Imunização nosso aqui no Brasil é exemplo para o mundo todo. Nós tivemos aí a erradicação da varíola, do sarampo, cachumba, várias doenças infecciosas foram controladas graças ao procedimento da vacinação. E isso a gente tem que ter muito claro. E é só a gente observar que, geralmente, nos locais no Brasil onde existe pouca aderência das pessoas receberem as vacinas, de levarem seus filhos, crianças, adolescentes, idosos a receberem a vacina, a gente começa a observar aumento de número de casos. E uma coisa que atrapalha muito é a desinformação, são as fake news, né? As pessoas, né, aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não tem esse movimento anti-vacina tão exacerbado como em outros países. Então, eu acho que a gente precisa acreditar na ciência, acreditar nos dados científicos e comprovatórios da eficácia das vacinas e recorrer à literatura, a pessoas especializadas, a médicos especializados, para entender a importância da vacinação no combate e prevenção de doenças, né? Eu acho que essa fake news que começou muito fortemente durante a pandemia, esse negacionismo, isso prejudicou muito a cobertura vacinal no Brasil e no mundo. E a gente precisa combater essas fake news. A doutora Lúcia Abel, ela é
imunologista, PhD em imunologia, e acredito que é referência até para a gente reforçar algumas situações alguns comentários, né, que aconteciam lá na época da pandemia, mas que ainda ocorre. As pessoas questionam muito o tempo que a vacina foi liberada para que as pessoas pudessem tomar. Então faziam comparações, por exemplo, mas antigamente a vacina demorava 10 anos, 15 anos para que fosse liberada a população. E a vacina da pandemia, da Covid-19 foi liberada muito rápida. A gente pode considerar que a tecnologia é diferente, então talvez por isso teve mais agilidade. O que pode ser falado para as pessoas que ainda têm esse receio, doutora? Olha, eu sou cientista, imunologista e cientista, trabalho na pesquisa há muitos e muitos anos, né? Conheço pesquisadores imunologistas no Brasil que são referência mundial. Então, assim, a gente sempre acompanha as publicações científicas. Então, veja bem, se a vacina foi liberada para uso, é porque ela foi testada. E a gente sabe que no Brasil, a Anvisa ela é muito rigorosa para liberar qualquer tipo de medicamento e vacina para ser administrado. Então, essas vacinas, antes de serem liberadas para uso, elas passaram por um crivo muito rigoroso da Anvisa. A Anvisa, ela revê relatórios, ela revê estudos, ela recorre a vários documentos para realmente saber da comprovação da eficácia e segurança da vacina. E as vacinas que foram introduzidas no Brasil, todas elas passaram por esse crivo rigoroso, por essa avaliação rigorosa da Anvisa. Então, eu acho que a gente tem que acreditar nesse órgão, que é muito importante aqui na Anvisa, que ele é super rigoroso, muito mais rigoroso do que outros órgãos internacionais de aprovação de medicamentos, vacinas e insumos. Então, foram feitos muitos estudos, né, antes da aprovação, justamente para a gente ter conhecimento da segurança e eficácia. Então, assim, foram feitos estudos, e esses estudos comprovaram que a gente podia receber a vacina. Então, eu acho que as pessoas têm que ir atrás de fontes fidedignas e científicas verdadeiras, e não ir atrás de fake news ou de uma publicação que alguém registrou no Instagram, numa mídia social. As pessoas têm que recorrer a fontes do Ministério da Saúde, né, do NIH, do National Institute of Health, onde são publicados todos os artigos e projetos científicos e pesquisas científicas do mundo todo. Lá, se você digitar qualquer tipo de vacina, você vai ter todos os estudos que foram feitos com essa vacina antes da aprovação. Então, a gente tem realmente que recorrer a essa fonte de informações que são verdadeiras e não ir atrás de publicações de mídias sociais e pegar informação aleatória em qualquer lugar porque alguém falou, porque deu reação, porque fulano morreu. Eu acho que a pessoa realmente tem que investigar a fundo essa questão, porque é um problema muito sério. A gente observou uma queda da cobertura vacinal no Brasil todo por conta dessas fake news. E acho que vocês, né, a televisão, rádio, internet, acho que nós temos que divulgar a ciência, a pesquisa científica e essas informações que são verdadeiras relacionadas às vacinas. Tá ótimo, doutor. Eu agradeço sua participação, o seu tempo, né, em conversar aqui com a gente, falar sobre a importância, né, dessa vacina, falar sobre a importância de checar as informações, né? Ainda, infelizmente, existe muita informação deturpada, né? As pessoas acabam confundindo, recebem alguma coisa pelo WhatsApp, pelo Instagram, enfim, pelas redes sociais. É importante checar. Então, eu acho até que, na dúvida, pode procurar pelo médico, né, Shaula? O médico, a nossa equipe de enfermagem, quem está ali na sala de vacina, tem total condição de esclarecer e reforçar todas essas questões que a gente trouxe aqui, passar uma informação de segurança, transparência e baseada em evidências científicas, né? Isso é sempre muito importante.
Maravilha. Bom, a gente começa encerrando o nosso programa, né? Já chega ao fim mais um episódio de Estúdio Câmara falando sobre a vacinação. Eu agradeço a sua participação, a participação da doutora Lúcia, muito obrigada. Shaula, obrigada mais uma vez por comparecer aqui, participar. E acho que é isso, né? A mensagem é essa, né? As pessoas precisam se proteger e deixar a carteira de vacinação em dia. Com certeza, eu que agradeço pelo convite, viu? Muito obrigada. Bom, você fica aí com a nossa programação e a gente volta em breve com mais informações no Estúdio Câmara. Tchau!